seria uma primeira questão. Assim, como que essa obra dialoga com essa conjuntura atual, né? E como que ela dialoga com o tempo ao qual ela foi criada. Bom, o Café é um projeto de ópera do Mário de Andrade muito incomum. É uma ópera que foi escrita ao longo de anos e terminada em 1942, no fim do ano, no momento da Segunda Grande Guerra Mundial. Depois de anos, depois da crise de 1929, quando o café foi queimado, que foi uma espécie de momento simbólico de um país totalmente dependente do agronegócio, ligado à cultura cafeeira. Quer dizer, aquela economia de origem escravista entrava numa crise naquele momento e o estrago social se apresentava. Então, ele se inspira num contexto em que ele observa um momento de estrago social na sociedade brasileira, ele vê as forças de direita crescendo, o integralismo brasileiro estava aparecendo naquele momento, o nazifascismo global provocando a guerra. Então ele resolve participar do debate como artista. Ele sente que o artista tem que se posicionar em relação à luta de classes, em relação à herança histórica da violência brasileira, e ele faz uma obra de participação. Ele fica anos trabalhando nisso porque ele quer encontrar forma artisticamente viva de fazer isso. E ele pensa que não adianta tratar de um tema da coletividade se ele também não encontrar uma forma da coletividade. Aí ele tenta fazer uma ópera coral. Ele projeta uma ópera que você vê coros de trabalhadores, depois da crise do café, sofrendo as consequências disso. Então, tem cenas num porto de Santos, num porto parado, tem cena num cafezal que está sendo desativado, você vê a migração do campo para a cidade e você vê também a Câmara dos Deputados, a política nacional, tratando essa tragédia como farsa, como algo ridículo. Enfim, ou seja, tem muitas coisas parecidas com a atualidade, né? É uma obra... E o último ato do Café termina numa rebelião, numa revolução social. O Mário não explica politicamente como esse processo todo acontece, mas ele quer mostrar como a fome, não só a fome de fome, mas a fome de justiça, a fome de igualdade, a fome de equiparação, como diz o texto, elas são mobilizadoras e têm que ser mobilizadoras. Então, no nosso espetáculo, a gente procurou, eu procurei também coletivizar o trabalho da equipe criativa, convidando mais de uma pessoa para dividir uma função. Então eu tenho parcerias na direção, eu tenho a parceria da Maria Lívia, que é uma co-diretora que trabalha comigo, eu tenho a parceria de um consultor artístico especializado em ópera, que é o João Malatian, eu fui formando, tenho a parceria da Helena Albergaria, que é atriz da Companhia do Latão e faz preparo de elenco, da Sayonara Pereira, que é uma coreógrafa, enfim, fora as outras pessoas que foram se juntando. E aí convidar também pessoas que estão ligadas à luta social no seu campo, a luta artística. Aí a ideia de convidar a cantora Jussara Marçal, o Negro Léo e o ator Carlos Francisco para fazerem participações especiais, porque são militantes da luta artística no Brasil, e convidar o movimento para participar. Foi um convite que não vem de uma longa parceria entre mim, entre a Companhia do Latão e o movimento, né? São colaborações ao longo dos anos aí. Então, eu sentia que isso aumentaria a atualidade, ou pelo menos mostra que o tema histórico lá, e de certo modo datado, que tem alguns temas que são dos anos 40 na obra do Mário, são muito semelhantes à atualidade. O Café é um projeto antigo, meu, na medida em que eu conheço o texto há muitos anos. Cheguei a trabalhar com esse texto num capítulo da minha tese de doutorado, quando eu fiz tese de doutorado anos atrás em literatura brasileira. Quando eu fui professor da Unicamp, cheguei a trabalhar como dramaturgo numa montagem feita
feita por alguns parceiros da Companhia do Latão. O Márcio Marciano e o Walter Garcia estavam à frente desse projeto e eu colaborei também. E anos depois, numa parceria com o movimento, com o MST, em torno de uma oficina que a gente ia fazer, conjunto de formação de teatro político, surgiu a ideia de trabalhar com café. Foi uma oficina que foi até documentada em vídeo e gerou um vídeo documentário chamado Ensaio sobre a Crise, que passou na TV Brasil, inclusive. Nessa experiência a gente fez cenas do café, em Cafezal mesmo, no Porto de Santos. Foi uma experiência incrível, assim, com núcleo audiovisual do movimento trabalhando, gente de vários lugares do Brasil e debatendo o texto. Foi interessante, né? Eu lembro desses encontros, das pessoas criticando também o texto. O lado, vamos dizer assim, conservador que tem no texto, né? Porque tem um lado do texto que é uma espécie de saudade da civilização do café, como se naquele tempo o lado positivo fosse maior do que o lado negativo. E eu lembro dos nossos encontros e isso está debatido. Ou também algumas pessoas do movimento explicando para a gente que o Mário descreve um modelo soviético de revolução pela tomada da rádio, ou vamos dizer assim, um modelo antigo de revolução, e que isso podia ser revisto e tal. Então a gente debateu muitas coisas que foram úteis até hoje para a montagem, na época. Então, isso também era parte de uma história de parcerias, assim, né? De algumas colaborações que a gente realiza até hoje, né? Por exemplo, no exato momento que eu estou encenando o café, meus 2 projetos esse ano, de certo modo, estão ligados aos 2 espetáculos que eu estou trabalhando desde o começo do ano. Um é no Teatro Municipal de São Paulo, que é o Café, e o outro é num assentamento no interior do Ceará, ligado ao movimento. Um assentamento do MST na região de Monsenhor Tabosa, o assentamento Santana. Então, eu posso dizer que os 2 espetáculos que eu estou fazendo este ano são com o movimento, de algum modo, né? Enfim, então eu sinto que isso é importante, por quê? Porque também a gente está falando no campo da cultura política, né? E aí eu acho que não é só um movimento, é também o setor de cultura, os setores de cultura do movimento são importantes nesse processo. Eu acho que a ideia de teatro dialético, que é aquela que eu trabalho, que foi pensada por muitas pessoas, entre elas o Brecht, mas ele é um deles que pensou isso, tem a ver com qualquer teatro em qualquer lugar do mundo, em qualquer país e região do mundo, em que as pessoas estejam interessadas nas contradições da vida, em que as pessoas desconfiem de ideias fáceis e trabalhem numa perspectiva da prática. Acho que isso é o mais importante dessa tradição de ação dialética. Ela se realiza na prática. Ela desconfia de ideias prontas, de ideologia. Eu sinto que isso é muito importante para essa perspectiva de teatro. Por quê? Porque ela não é uma coisa cerebral, é uma coisa ligada ao vivo. A gente tem que procurar a forma viva. A forma viva é mobilizadora também, porque ela desconfia dos padrões que a gente já conhece de representação, ou de atuação, ou de performance, né? Certos padrões confirmam certos estereótipos, né? Eu vejo lá, eu falo, isso aqui, eu julgo isso só esteticamente. A gente quer um teatro que não seja só esteticamente, que você julgue aquilo politicamente, criticamente, socialmente, que você não só contemple, que você participe ativamente, mesmo que sentado aqui. Assistir uma obra mobilizadora, eu trabalho sobre ela, eu me ponho contra ela, mas não é só da perspectiva de dizer se é artisticamente bom ou não, é pensar, a que visão de mundo serve isso? O que isso ajuda para a vida prática? Acho que são essas as perguntas do teatro dialético. Mas isso não está no teatro, isso não está só no teatro, isso está num cantador popular que pensa na sua situação de vida e transforma isso em música. Isso é arte dialética. Eu sinto que
você mede a força de uma ação dialética pela capacidade dela ser viva e mobilizadora. Eu acho que uma das principais razões que eu convidei o movimento foi essa, foi para mostrar, lembrar, na verdade, porque não é mostrar nada para ninguém, que a gente está num teatro público. O Teatro Municipal é um teatro da cidade de São Paulo, do povo dessa cidade, desse país. Ou seja, ele é um teatro que não pode esquecer que ele foi construído a partir de uma história que não foi uma história boa, foi uma história de exploração do trabalho, de miséria também. Parte da sua beleza tem essa memória de uma miséria do conjunto social. Então eu sinto que é uma responsabilidade ética e política lembrar do sentido público de fazer arte ali. Eu, como artista convidado pela primeira vez para atuar nesse lugar, quis fazer isso, quis lembrar do que se trata. Eu criei uma epígrafe, de certo modo também ingênua, assim, que é uma frase inicial que é dita, a primeira coisa que abre o espetáculo do café é o seguinte: um ator entra em cena, o palco ainda não terminou de se montar, ele saúda as pessoas e diz: o teatro é do povo. É uma frase com muitos sentidos essa. O teatro devia ser do povo. O povo construiu esse teatro, o povo devia estar aqui fazendo teatro, ou consumindo teatro. É a lembrança de uma espécie de obviedade, mas que é muitas vezes esquecida, ainda mais num lugar como esse, com uma produção cultural sofisticada, historicamente associada à elite econômica do país, né? Enfim, então esse foi um dos motivos para chamar o movimento, para chamar artistas populares, para pôr pessoas de circo ali, para lembrar de outras linguagens artísticas e de outras atividades sociais que aquele teatro pode acolher e deveria acolher. Eu sei que nesse momento difícil de centenário de 1922, está tendo um grande debate sobre o modernismo, né? Os limites do modernismo. É um debate necessário e importante, mas é importante também lembrar que esse debate, em parte, já foi feito pela própria geração modernista. Em 1942, o Mário de Andrade escreve um texto incrível, em que ele avalia as contradições do processo do movimento modernista. O quanto a geração mais inventiva de arte daquele momento foi dependente de uma cultura que se acreditava aristocrática, mas de aristocracia não tinha nada, ligada ao café. O quanto aquela invenção crítica que sonhou com o povo também teve vínculos com o dinheiro do café e com esses salões aristocráticos dos grandes palacetes dos cafeicultores. O Mário observa isso, se critica, se distancia. O café é finalizado no calor dessa percepção, assim, de uma desmontagem, assim, que ele faz dele próprio e do movimento modernista. Ao fazer isso, ele não está jogando fora o lado avançado do movimento modernista, porque de fato teve grandes coisas que ocorreram ali, inclusive de alcance, de repercussão social. A gente não pode esquecer que o Mário de Andrade foi uma das primeiras pessoas a brigar pela função pública do Teatro Municipal. Eu sinto que isso é muito importante, mas o que eu tenho a dizer, trabalhando com a obra do Mário de Andrade, que existem pouquíssimos artistas que viveram o problema Brasil na alma como ele. Por todas as razões, por razões pessoais, ligadas à sua origem racial, às suas escolhas afetivas. Você vê que ele põe isso tudo na obra, com toda a força e potência política também. Mesmo quando está muito oculto, que são perspectivas do tempo, dos limites do tempo histórico que ele estava vivendo, ele enfrentou tudo de peito aberto, com coração na mão. É uma figura incrível, eu acho emocionante, me emociona até de falar disso, porque eu tenho esses dias lido a obra do Mário de novo, já li as cartas dele sobre o café, a mobilização que ele faz com os artistas do tempo deles, para eles saírem do acomodamento burguês,
para eles não se esconderem no cinismo, nessa crítica demolidora, de como se eles fossem melhores do que o tempo histórico, que eles dessem a cara a tapa para os enfrentamentos, que eles tomassem um dos lados do problema diante da vida sendo arrebentada. Você percebe? Então, pouquíssimas pessoas fizeram isso no campo de atuação dele. Eu sinto que tem uma novidade histórica na cultura brasileira, que é a direita e a ultradireita terem entrado na disputa cultural com toda a força. Isso, nessa escala, talvez seja novo, né? É um projeto organizado, não é só brasileiro, esse projeto é mundial, mas de disputa dos espaços universitários, da atuação da religião, os espaços letrados, cultos do país estão sendo disputados pela ultradireita. E a internet potencializou isso, né? É simbólico também, né, que eles tenham achado uma zona de diálogo com certa arte também que se julgava acima do bem e do mal, né, que estava ali fazendo algumas experimentações, como se a arte fosse uma conquista espiritual que pairasse acima das pessoas, né? Acho que foi muito simbólico o fato de uma pessoa do Teatro de Vanguarda de São Paulo ter se tornado um dos primeiros, vamos dizer assim, secretários da cultura desse governo aí, e ter saído a partir de uma manifestação nazista. Isso diz muito, tristemente, sobre o estado da cultura no país e sobre esse momento de guerra cultural. Enfim, então eu sinto que agora é o momento também de encarar isso com a gravidade que é preciso. E aí você precisa ter coragem, eu acho que começa de coragem e de conquistar também parcerias e alianças nessa luta também, como luta coletiva. Ninguém pode fazer individualmente. Coragem você não tem individualmente, você tem que ter também a partir de entender que lugares você consegue tensionar ou não, e que pessoas estão dispostas a correr esse risco da tensão. Eu sinto isso, né? Evidentemente, a gente está falando aqui hoje, nessa gravação, num espetáculo que não estreou. A gente não sabe como vai ser essa estreia, a gente não sabe o problema que isso pode gerar, se ele vai chegar à sua última apresentação. Honestamente, corre esse risco. Pode ser que não, né? Mas você percebe que parte do nosso trabalho é também mostrar isso, lembrar, para que a gente está fazendo arte neste momento da história brasileira. Então, enfim, é isso. Acho que a gente tem que fazer o nosso papel com coragem, tendo que trabalhar muito para conseguir fazer, porque chegamos num ponto muito crítico, né? E eu sinto que é um ano crítico também para o país. E crítico em relação à possibilidade de esperança. Eu sinto que é isso que é o mais... E aí, como a arte lida com imaginação exige que você se descolhe do real e olhe além e aquém, procurar no passado modelos de trabalho que joguem para o futuro. E imaginação tem a ver com esperança, então é o momento da arte também se mobilizar, né? Acho que este é parte da nossa tarefa, né? Então, gente, eu acho que quem estiver em São Paulo entre 3 e 8 de maio deve ir ao Teatro Municipal, porque vai acontecer uma coisa muito rara, que é uma ópera coletiva com temática social politizada, anticapitalista, ao mesmo tempo que tem um espírito religioso diante da vida. Ela celebra a vida, em que artistas de circo da canção popular se juntam aos cantores do mundo lírico, numa combinação toda estranha e estranhável, que não vai acontecer muito. Então eu sinto que diante deste momento do país que a gente está, talvez seja uma ocasião de encontro de muita gente que está tentando melhorar este país e a nossa vida neste momento, né?